Fala Interact, boa noite a você, telespectador que aqui nos acompanha. Estamos com mais um episódio, né, meu querido Chique? Segunda temporada, Lorenzão. Segunda temporada começando, segundo semestre, nova gestão, Exatamente. Novo lema. Novo tudo. Assim como a Globo dizia, né? E estamos aqui hoje com um convidado mais que especial e eu sou suspeito de dizer, um professor maravilhoso. Eu também. Você também. Eu também. E nós iremos apresentar ele aqui, né, Chicão? Exatamente. Estamos aqui com o professor Toninho, muito querido por todos e muito conhecido aqui na nossa cidade de Maringá, né, Lourenço? Na área de educação, na área das escolas. Exatamente. Então vou pedir para você, preliminarmente, se apresentar. Bom, meninos, primeiro eu quero agradecer a gentileza do convite, né? Fazer a estreia na segunda temporada é mais do que um privilégio. Conforme vocês já disseram, eu atuo na educação aqui em Maringá há 36 anos, 37 no total, porque eu comecei inicialmente em Apucarana, no Colégio Canadá. Vim para Maringá em 88 e aqui fiquei, graças a Deus, porque essa terra é uma terra abençoada. E desde então a minha identidade praticamente se confunde com a própria história da nossa escola, do Colégio Platão. Sim. Mais recentemente, em 2023, nós começamos uma nova empreitada também na educação, com a Aurora Educacional. Que legal. Mas, pessoal, antes de começar o nosso bate-papo, evidentemente, Toninho, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que por enquanto é só um, exclusivo, PCS. Tá na tela. Tá na tela. A conta que tá na tela, não, loja de cá, né? Aqui, ó. Loja aqui da nós temos Amazon. É isso aí, nós temos aqui o QR Code da PCS, então já dá uma olhadinha lá. Um abraço para todo o pessoal ali, o Luciano, toda a equipe da Oderso, da PCS. Um abraço pro Luciano, que nos concedeu todo esse material, essa cadeira aqui pro nosso convidado, né? Todo mundo confortável. Não sofrer com a coluna, né? Eu já posso testemunhar que ela é extremamente confortável. Pela segunda vez presente aqui, né? Estou, exatamente. É boa mesmo. Para você que não sabe, pessoal, o Toninho esteve aqui num outro podcast há uma semana. Há uma semana. Uma semana esteve no PNM, né? Uma semana, foi na quinta-feira, né? É, exatamente. Então, é isso mesmo. Foi bem rápido. 4 dias. Sim. Pô, que bacana. Então vamos bater mais um papo, né? Mais um papo, é isso aí. Então, Toninho, eu quero que você comece a nossa série de perguntas explicando como é que foi o começo na área educacional. Olha, acho que o que acontece? Eu estudei a educação básica em Apucarana. Sim. E à época eu era um bom aluno, posso assim dizer. Participei de movimentos estudantis dos anos 80, intimamente ligado realmente. Isso em Londrina? Em Apucarana. Eu sou londrinense, mas eu morei muitos anos em Apucarana. A minha formação de educação básica, de fundamental e médio, antigamente era primeiro e segundo graus, ela aconteceu em Apucarana. E lá em Apucarana, eu estudei no colégio Professor Isidoro Luiz Seravo, que à época era uma escola técnica em contabilidade. Então a minha primeira formação, eu sou da época que o técnico já podia abrir um escritório e trabalhar. Foi lá que eu conheci o professor Zumas, um mestre da língua portuguesa, e por talvez, né, ser um bom aluno, sobretudo na área de humanas, ele, né, se encantou com a possibilidade de ter um auxiliar. E ele me convidou à época, em 1987, para trabalhar com ele redação e língua portuguesa. Mas, na verdade, pouco tempo depois eu já estava ligado à literatura e já indo para a sala de aula no mesmo ano. Foram poucos meses depois. Caramba. Porque eu sempre fui um leitor como o Marcos. Destaque ali bem... Na verdade, Lourenço, eu sempre fui muito bom leitor. Eu sempre gostei muito de ler, né? História, sempre amei geopolítica e literatura. Então, apesar de ser jovenzinho e como, por conta dos movimentos estudantis, eu estava acostumado a falar com um grande número de pessoas, eu acho que isso trouxe a ele uma certa confiança e uma possibilidade de enveredar pelos caminhos da literatura. Então, foi assim que tudo começou. Há 37 anos atrás. Sim. Ô, professor, né? Exatamente. Você já contou preliminarmente, mas qual foi o exato momento que você decidiu? A docência é a minha carreira. Olha, essa pergunta ela já precisa de um pequeno preâmbulo. Na verdade, na minha época, era normal jovens de 19, 20, 21 anos trabalharem nas escolas particulares com o propósito de fazer, né, uma estrutura para que você pudesse estudar e se manter. Eu sou de uma época que os jovens não gostavam muito dessa dependência paterna. E aí eu vim para Maringá fazer direito aqui em 87. Na UEM. Na UEM. O Zumas me convidou em 87 para dar aula e era possível. Qual colégio que era nessa época? Que eu comecei a dar aula? Em Apucarana, no Canadá. Só que quando eu mudei para Maringá, definitivamente, porque o início eu ia e voltava, eu recebi um convite do Colégio Platão Anglo-Vestibulares, em 88. Então foi tudo muito ao mesmo tempo. O início do curso,
o início das aulas em Apucarana e depois em Maringá. E eu fui trabalhando, né, fazendo tudo isso concomitantemente, mas a ideia não era a docência. A ideia era que eu me formasse em Direito e, quem sabe, buscasse a magistratura, né, ou algo nesse sentido. Meu sonho era ser juiz, ou promotor, talvez até advogado, mas não necessariamente foi o primeiro sonho me tornar professor. Mas o próprio Zumas, que eu citei há pouco, ele tinha uma coisa muito bacana que ele dizia. Ele falou, olha, isso uma coisa que você experimenta e depois que você experimenta, você não quer mais largar, né? Então foi exatamente o que aconteceu. E eu fui me afeiçoando cada vez mais aos alunos, ao ambiente escolar. Eu gosto disso, sempre gostei demais de lidar com adolescente. Então eu fui me identificando com aquilo. E aí necessariamente se tornou um caminho sem volta. Por quê? Porque pouco tempo depois, em 89, um grupo de 16 professores, aí eu me incluo nessa, né? Eu fui convidado, eles adquiriram o Colégio Platão Ângulo Vestibulares. E aí eu me tornei sócio. Então, por isso que eu disse para você que a resposta precisaria ser um pouco mais elaborada, porque, na verdade, não houve uma decisão assim pontual. As coisas foram conspirando para que eu realmente fizesse uma escolha pela docência. E, olha, tenho, assim, muita convicção de dizer isso para vocês. Né? Deus sempre foi muito generoso comigo. Isso foi uma das coisas mais extraordinárias. Né? Eu não consigo olhar para trás e me ver em qualquer outro campo profissional que não fosse ligado à educação. Você já conhecia esses outros 16 outros 15, né, professores? Alguns foram meus professores, como o Paulão, o Zumas, Perini, Oia, Doribê, né? Alguns deles foram meus colegas, porque eu jogava também futsal nessa época, né? Apucarana era um polo de futsal. Jogava bem? E acho que mais ou menos. Não sei se bem, senão talvez eu não estivesse aqui falando de educação. Tava jogando bola. Tinha o Berguinho, né? Que também esse sim jogava muito bem. Era Berg jogava muita bola, muito craque de bola. Jogávamos juntos, fomos contemporâneos, né? Então tudo isso facilitou. E aí, necessariamente, quando houve o convite, em razão disso tudo que eu já disse para vocês em tão pouco tempo, né? Ou seja, Chiquinho, eu vi que não tinha outra saída. Inclusive, um ano mais tarde eu me tornei coordenador, fiquei como coordenador do Platão durante 25 anos, e olha que coisa interessante, tive que trancar o curso de Direito, tranquei por 2 anos, para eu poder, né, administrar, me reestruturar para poder voltar e finalizar o curso. Que bacana. Pô, que massa. E essa trajetória assim no Platão, antes era Platão, Ângulo, Platão, Vestibulares? Não, na verdade são 2 instituições. Né? O Ângulo Vestibulares, ele tem sede em São Paulo, até hoje ele existe, e ele trabalha franqueando o material pedagógico. Nesta época, final dos anos 80, início dos anos 90, era muito comum, principalmente aqui em Maringá, vários jovenzinhos quererem morar fora de Maringá. São Paulo, Curitiba, ou mesmo até Londrina, que é mais próximo. Mas nós tínhamos uma clientela com perfil muito de interior de São Paulo e Curitiba, e capital também, né? São Paulo. E aí o material do Ângulo fazia todo sentido para a gente. Então era Ângulo Vestibulares, que era o material dirigido para o ensino médio, né? Na época do 2º grau, e cursinho. E o colégio era Platão. Por quê? Porque os fundadores, a Gal e o Alquinder, eles eram vinculados ao Centro Brasileiro de Filosofia à época. Entendi. Então era uma escola que tinha aula de piano, de judô, era uma escola que tinha a linguagem logo, foi a primeira escola na região, Lorenzo, a trabalhar com computador, de implantar o computador na escola. Veja, eu tô falando naquela época já era diferencial. Não, estou falando de 1985, né? Então era muito diferenciado, né? Hoje é uma coisa comum. Aliás, hoje, talvez o comum seja até não ter, porque os equipamentos que os jovens têm hoje, em tecnologia, principalmente por meio dos smartphones, você não consegue acompanhar, né? Porque é muita tecnologia num aparelhinho pequeno. Sim. Mas à época não existia isso, né? Então, na verdade, era o Colégio Platão fundado para acontecer de educação infantil até o ensino médio, e o Ângulo Vestibulares entrava com o aporte do material do ensino médio e cursinho pré-vestibular. Entendi. Pô, que massa. E assim, o Platão, querendo ou não, ele teve uma trajetória desde que você entrou. Como que foi essa trajetória, assim, dos sócios, né, do quadro societário? Então, em 89, éramos em 16, só que desses 16, era um grupo bem heterogêneo. Por quê? Eu diria que o mais jovem era eu, à época com 21 anos, mais novo, próximos, né? Muito novo, jovem. Uma coisa que hoje, por exemplo, talvez não combine mais pela falta de experiência, né, de alguém tão jovem. Eu tenho um filho mais velho com 21 anos. Então, as experiências que eu vivi até os 21 eram bem mais largas e bem mais possíveis, né, do que o mundo de hoje, porque tudo isso tem a ver com o tempo, né?
A escola ela é um microcosmo do macrocosmo que é a sociedade, né? Então, à época, a gente tinha muito mais liberdade, a sensação de segurança era plena, era muito maior. E tinha um sócio com 50 anos. Então, nós tínhamos alguns sócios que eram casados, que tinham filhos, alguns já podendo ser, né, vovôs, e eu que estava começando a vida, e nem formado eu estava. Você já tinha trancado o curso, é isso, né? Esse período especificamente, não. Assim que eu assumi a coordenação no ano seguinte, em 90, aí eu tive que trancar, porque ficou impossível, né? Eu coordenava a escola manhã, tarde e noite, eram os 3 períodos. Então não havia condições de eu levar um curso, ainda mais um curso de Direito na UEM, que sempre foi um curso consagrado, extremamente respeitado, de muita credibilidade, porque era um curso muito exigente. E aí eu tinha outros colegas na sociedade que também viviam a mesma situação que eu, né? Um fazendo farmácia, 2 fazendo medicina, o outro fazendo história. Então, assim, eram pessoas heterogêneas, com faixas etárias, com histórias diferentes. Então isso foi muito enriquecedor. Para mim foi muito bom. Foi um aprendizado assim diário, e eu posso dizer que eu sou muito grato por isso. Por mais exigente que seja uma vida dentro de uma sociedade com 16 pessoas com formações tão distintas. Não, e ainda porque, querendo ou não, assim, todo esse trajeto, de uma forma empreendedora, você foi pegando experiência de cá, de lá, e foi crescendo e moldando um caminho, né? Juntamente ali. E além de moldar o meu caminho, eu ajudei a moldar o caminho da instituição e de muitas pessoas que por lá passaram. Porque em 92 nós criamos a Mostra Platão de Teatro. E até hoje eu posso dizer que é um evento único no país, da forma que ela é estabelecida. Né? Inúmeras outras escolas têm teatro, aqui em Maringá também. Mas nós temos uma mostra que envolve educação infantil, individualmente, né, falando de turmas, até o 2º ano do ensino médio. Então nós temos ali 25, 30 peças num período de 4, 5 meses. Isso é muito diferenciado e é muito exigente, né? Então, a gente, né, na época, o Pedro Show e eu, o Pedro criou a parte cênica, né, pela formação, pela experiência que ele tinha com o teatro, eu com a parte pedagógica, fomos arrojados, e nós já começamos muito bem, que o primeiro evento, e é interessante que nós começamos de trás para frente, né? Porque nós começamos pelo ensino médio, depois é que aconteceu a mostra do fundamental. E foi exatamente. E em 92 nós fizemos a comemoração dos 70 anos da Semana de Arte Moderna, inclusive foram 4 peças teatrais, e em Maringá foi a única instituição que fez um trabalho muito diferenciado, robusto, valorizando um momento tão importante da história cultural do país, que foi a Semana de Arte Moderna de 22. Sim, exatamente. Até eu entro na minha pergunta, professor, porque eu vejo muitos colégios, eu como estudante falo, que preparam o aluno somente para o vestibular e não para a vida. Então, como é que foi o processo de você ter criado um diferencial no mercado da educação? Até o que tinha, né, naquela época. Com essa formação humana que o colégio se propôs. Chiquinho, eu acredito piamente nisso que eu vou dizer, né? Eu acho que quanto mais você consegue alargar a sua visão de mundo, mais você consegue criar para você, com os demais, inúmeras conexões. Porque eu acredito muito na troca. Eu aprendo muito com os meus alunos. E isso, de novo, não tem a ver com humildade, com modéstia, não, tem a ver com fatos, não é? Por que eu aprendo muito? Porque as pessoas têm sensibilidades diferentes, histórias diferentes, formações diferentes. E o que eu entendo hoje, e isso não é crítica a nenhuma instituição de ensino, eu acho que o resultado ele precisa ser a consequência e não a causa. A causa está diante de mim, são as pessoas. Então, quanto mais eu estimulo essas pessoas, a criticidade, a cultura, a arte, a tolerância, o empreender, ao dinamismo social, oratória, a pontualidade, a comunicação, lidar, e é fundamental, principalmente a gente tem isso nos nossos eventos, com a prestação de contas. Verdade. Tudo isso vai promovendo um desenvolvimento humano. E a transparência, para mim, talvez seja uma das coisas mais importantes, Lorenzo, porque os pais confiam a nós, os filhos. Então é fundamental que a escola devolva isso em forma de transparência. Quer seja por um evento, quer seja por uma reunião com pais, quer seja no momento de debate. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, isso é o lado vanguarda do Platão. Porque todas as escolas, eu creio nisso, têm bons profissionais. Só que cada escola tem uma identidade própria. A nossa tem muito a ver com a humanização.
com a cidadania. A arte é apenas um instrumento que nós encontramos, mas fundamentalmente é com o ser humano, que é o nosso encontro. Entendi. São as vidas. E aí nós temos um centro de promoção humanas que lidam com crianças carentes, com idosos que precisam de atenção. Ou seja, a gente encampa dentro dessa condição toda estruturada, né, inúmeras matizes. E aí a gente vai fomentando isso. A arte é uma delas, mas tem o esporte no Platão é muito forte, é muito comum. Só que veja, a gente não é uma escola caracterizada por bolsas. Nós formamos os nossos alunos desde pequenininhos e não é o resultado. Então, às vezes na primeira fase da infância, as crianças começam a jogar uma modalidade, vamos lá, o futsal, que talvez seja o mais comum. E os resultados não vêm da forma que imaginaram. Eles vão crescendo, os resultados vão aparecendo e quando eles ficam maiores, estão sempre disputando. Necessariamente para mim o mais importante é ganhar? Não, necessariamente para mim o mais importante é eles participarem, porque eles vão amelhar experiências, vão sofrer desilusões, as frustrações elas são necessárias porque fazem parte do amadurecimento, mas também vamos ter conquistas, eu acho que elas são importantes também. E todas elas celebradas, né? Todas celebradas, eu entendo assim, não é só o resultado de quem ganhou. Às vezes um segundo lugar precisa ser muito comemorado, um terceiro lugar, às vezes uma participação. Sim, porque claro. nós já tivemos, né, nesse tempo todo, atletas que se destacaram nacionalmente no tênis, no judô, na natação, no tênis de mesa, no futsal, no vôlei, no basquete. Assim como nós tivemos alunos que também se transformaram em atores, cantores. A gente já teve profissionais, que são profissionais hoje da televisão e até da música. Então, acho que são oportunidades. Exatamente. Agora, de novo, para mim é um princípio. Eu acho que a escola ela precisa oportunizar isso, né? Como eu tenho idade para ser quase tio-avô de vocês, né? Tem. Na minha época... Não parece, não parece. Obrigado. Quase perdeu um futuro patrocinador. O que acontece, na verdade? Eu tive o privilégio, seu pai também teve, teu pai também teve, né? De andar de carrinho de rolemã, jogar bola na rua, pega-pega, esconde-esconde, andar de circular, lavar a louça, ir ao mercado, farmácia, padaria. Isso tudo muito cedo, né? Então... Isso tudo muito cedo, exatamente. Com 7, 8 anos nós já fazíamos isso naturalmente. Alguns até trabalhavam. Alguns até trabalhavam. Eu mesmo fiz algumas experiências, 12, 13, 14 anos, que me acrescentou muito, né? Serviço de banco, tive um período numa pequena oficina. Então são coisas muito interessantes que desenvolveram muito do que a minha personalidade era no início da minha fase adulta. Eu posso até cortar, eu queria até fazer uma pergunta de curiosidade minha, pessoal. Você como educador nessa área, essa parte do trabalho mais cedo, você ter essas experiências, né? A gente sabe que tinha muita gente que começava a trabalhar com 7, 8. Isso também, né? Dependendo da idade ali, realmente é muito cedo. Mas quando a gente pensa na parte da adolescência, você acha que hoje ainda há uma contribuição muito grande para a formação da pessoa quando ela começa um trabalho em alguma empresa antes, por exemplo? Lorenzo, eu entendo que quanto mais relações as pessoas conseguem ter, mais elas expandem a capacidade de visão delas. Eu acho que você não pode ficar estagnado. A responsabilidade e a pontualidade são duas características muito importantes na vida da gente. Então, eu entendo o seguinte, se é uma coisa que a família está de acordo, está dentro da lei, eu acho que agrega. Eu, sinceramente, acho extremamente importante. Se não é possível fora de casa, que isso seja, no mínimo, exercido em casa. Para entender como é que é para arrumar uma cama, para lavar uma louça, para saber lavar uma roupa, passar. Eu disse há pouco, nós temos 3 filhos, 2 deles moram fora de Maringá hoje, e eles sabem fazer isso, porque eles precisam viver isso na fase adulta. Não tem essa escolha, quero ou não quero. Tem que fazer. Tem que fazer. E assim, quanto mais cedo você entende, aprende e apreende isso, eu acho que você acaba tendo mais condições com a dinâmica da vida moderna de contribuir. Inclusive de valorizar a própria família. Sim. Não é? Porque, de novo, a educação... alheio também. Exato, a educação assim, ela tem um custo. E as pessoas que trabalham conosco, ou né, para nós, é isso que você acabou de dizer, elas precisam ser reconhecidas e valorizadas. A mão de obra é uma coisa que ainda no nosso país talvez não mereça o valor que ela realmente tem. Haja vista que no primeiro mundo, né, países da União Europeia, Estados Unidos, Japão, é normal receberem imigrantes que vão para contribuir com a mão de obra, Sim. não a mais qualificada necessariamente. Entendi. Que também pode ser, né? Mas não necessariamente.
porque são serviços que muitas vezes, nesses países, em função do desenvolvimento humano e econômico, eles não querem fazer. Sim. Por isso que eu concordo, eu acho que quanto antes, dentro, claro, né, de uma mediação familiar e do que é hoje a adolescência, estimular, com certeza. Ó, eu quero até parar um pouquinho para dar uma lida aqui em alguns comentários que estão sendo feitos. Inclusive, tem um do William, cara, aqui que foi até... Eu já vou chegar nele aqui, mas... Temos a Viviane mandando boa noite. O João Marim. O Marim disse boa noite, entrei agora. Marim, vovô. Uma pessoa aqui muito especial, chamada Lu Oliveira, não sei se você conhece ela. Ela falou assim... Escritora, professora, redatora... Mãe, né? Mãe, conferencista, palestrante. Ó, ela trouxe assim: o Toninho é um educador que se tornou empresário e não o contrário. Isso faz muita diferença. Quem dirige uma escola tem que ter educação em sua essência. Falou isso pra você. Aí o William Arantes falou assim: que homem, ponto. Mandou somente isso. E a Maria Lúcia Zapata, né, a Tininha, falou assim: esses meninos são extraordinários, parabéns pela condução do podcast. Então, opa, obrigado. Ela ali. E aí tem um comentário chave que eu quero trazer aqui, que foi o Jax. O Jax, que inclusive, pra quem não sabe, o Jax tá conduzindo as câmeras ali. Ele simplesmente falou assim: me sinto na aula dele de novo, com saudades. Que bom. Falou isso aqui ao vivo. Se tivesse feito esse comentário antes, já teria ganhado meio ponto, mas a Lu Oliveira, sua mãe, pelos elogios, terá um aumento de trabalho, né? Porque nesse horário assistindo, tinha que estar trabalhando. Jax, obrigado. Você fez tarde o comentário, Jax. Mas a gente tem que colocar o microfone lá na cabine, cara, para poder comentar também. Exatamente. Mas entrando, você falou de sala de aula. Qual que é o maior desafio da sala de aula, na sua visão? Querido, eu acho que antes da sala de aula tem um desafio, se você me permite, que é maior. Sim. Não basta você fazer o que você gosta. Com quem também é extremamente importante. Então eu disse lá no início do nosso bate-papo que eu sempre gostei de lidar e trabalhar com adolescente. Sim. Amo criança, amo lidar com criança. Gosto muito de fazer trabalho com adulto também. A gente eventualmente faz algumas palestras. Mas assim, o adolescente sempre foi talvez o meu maior elo, com quem eu sempre tive a maior conexão. Por quê? Quando nós começamos a mostra de teatro, quem realmente aceitou o desafio foram os adolescentes. As nossas mostras, assim como os nossos festivais, como as nossas festas da família, como as nossas formaturas, como os nossos campeonatos interclasses, sempre foram os jovens. E claro, as crianças também. Por que eu começo por aí? Então, eu gosto do que eu faço, mas com quem é muito importante também. Talvez esse seja o maior desafio, porque dentro da sala de aula, Chiquinho, existe uma variabilidade de pessoas, pessoas que gostam mais de humanas, outras que gostam mais de biológicas, outras que gostam mais de exatas. Então, é muito difícil. Eu sou bastante competitivo, eu procuro fazer o meu melhor, mas às vezes o meu melhor não é aquilo que você espera, porque é natural, isso é inerente do ser. Às vezes tua identidade com a aula de matemática é muito maior do que com a aula de literatura. E eu vejo que isso é tranquilo. Mas isso não significa que eu não tenha a responsabilidade de despertar em você, um interesse, de despertar a vontade, né? O gosto pela leitura. Então, se eu vou ler um texto, eu preciso fazer com que você mergulhe comigo nesse texto. Porque eu sou adulto. Eu sou responsável por essa transformação no teu desejo. Agora, é óbvio que você tem um livre-arbítrio. Talvez você possa dizer, olha, exatamente, eu não curto. Mas se você for estimulado, motivado, cobrado, valorizado, talvez a gente possa mudar essa realidade e você possa se tornar um leitor contumaz. Esse é o grande barato. Então, o desafio é exatamente isso. Eu entender com quem eu estou lidando e quais são as minhas exigências como adulto. Eu lembro de ter uma história de uns anos atrás, ele foi nosso aluno também, hoje é um juiz brilhante, um juiz federal, chamado Gustavo Murad, aqui de Maringá, né? E eu dando aula de literatura, né? Era uma outra época, então às vezes você fazia uma piadinha, uma gracinha, e eu contei uma história, e a galera não riu. Era uma turma de 150 alunos na sala, né? Eu dei uma disfarçada, continuei o conteúdo, ali a pouco eu vim e contei uma outra. Aí a galera toda riu, né? Aí terminou a aula, ele chegou para mim e falou: professor, eu queria te falar uma coisa. Falei: fala, Murad, eu queria te dar os parabéns. Falei: pelo quê? Pela aula? Não. Foi pela piada. Eu falei: por quê? Ele falou: olha, você contou uma piada, é a primeira, ninguém riu e você não deu nenhuma bronca. Você vê como a gente aprende constantemente, né? Aquilo para mim foi uma lição, isso tem mais de 20 anos, né? Foi aluno no início dos anos 2000, terminando o terceirão. E aí, o que isso significou para mim? E o que eu entendi naquele momento?
que eventualmente um outro colega meu podia, de repente, querer descontrair, contava uma piada, a turma não achava engraçada e ele dava uma bronca na turma. Não, sou eu que tenho que fazer a minha parte, não é? Se eu me propus a contar uma piada, ela precisa ser boa, né? Essa não é a minha razão de existir dentro da sala de aula, mas pode ser um artifício. A razão é que eu preciso fazer uma ótima aula. Como? Eu preciso me preparar. Então o desafio é lembrar que todos os anos, querido, eu recebo no terceirão jovens que ao longo do ano vão completar 17 anos. Mas eu não tenho os mesmos 21, 30, 35, 40, 50. Em 2025 eu farei 57 anos. Quantos jovenzinhos começaram o terceirão? Não é? Com essa mesma característica, entende? Então eu não posso tirar o direito do adolescente ser adolescente. E eu preciso também entender aonde eu estou. Qual é o mundo de hoje? A gente acabou de dizer aqui. Hoje tem cabimento uma criança de 8 anos trabalhar? Não. Hoje tem cabimento uma criança de 10 anos, de repente, andar de circular sozinha? Não. Ah, mas muitos fazem isso. Sim, dependendo da exigência, não tem alternativa. Mas aqueles que têm alternativa preferem levar os filhos em segurança até a porta da escola e buscá-los depois. Então, essas percepções do mundo que eu estou vivendo, eu preciso ter. E até assim, Toninho, você falou muito do que tem que ser feito durante o tempo na sala de aula para realmente engajar, trazer os alunos ali perto. E eu, o Jax, a Bela, que também está aqui, nós fomos seus alunos e a gente conhece algumas das artimanhas que você utiliza, que é muito massa ali na hora do discurso, realmente, para você engajar. E eu queria que você falasse como que é a tua aula, como que você traz os alunos para perto de você, assim, durante a aula, para engajar, com piadas, às vezes uma comunicação mais direta, né? Lorenzo, por característica, eu gosto de saber o nome de todos os alunos. Isso eu acho muito massa. E eu acho fundamental chamar todos pelo nome. Todos os alunos com os quais eu convivo, independente de serem crianças, jovens, adolescentes ou adultos, eu os chamo sempre pelo nome. Eu preciso saber para eu fazê-lo. Depois, eu preciso sentir a turma. Cada turma tem uma característica. Olha, eu acabei de dizer, nós temos 3 filhos. Os 3 filhos são diferentes. E olha que o primeiro, o mais velho que tem 21 e a mais nova que tem 13, nasceram no mesmo dia, num hiato de 8 anos. Que né? legal. Nós somos muito organizados. E aí o que acontece? Eles são diferentes. Mesma cultura, mesma família, mesmas exigências. Mesmo pai, mesma mãe. Mesmo pai, mesma mãe. Mas eles são diferentes. Então as turmas, elas são diferentes. Eu preciso sentir. Eu sempre gosto que o aluno participe da aula. Como eu trabalho com literatura, e eu particularmente tive o privilégio de escrever o nosso material de literatura, né? Agora ele está sendo refeito por um outro professor extraordinário que nós temos dentro do Platão, que é o Vitor Hugo. Como eu escrevi, eu sei quais textos estão ali, e eu gosto muito que os alunos leiam os textos, porque a riqueza da minha aula não está em mim, ela está na literatura. Porque assim, eu passarei, a literatura não passará. Aquilo que o Shakespeare, que o Michelangelo, que o Machado de Assis, que a Clarice Lispector, que o Guimarães Rosa, que o Bandeira, que o Drummond, que o Mário de Andrade, que a Lígia Fagundes Telles escreveram, isso vale para sempre. Tanto é que nas minhas aulas, volta e meia, eu cito uma passagem, um pensamento, uma lembrança, uma relação com aquele contexto. Então, o grande segredo são as obras, são os autores. As músicas são assim. Tem música que você ouve e você pensa, nossa, ele fez para mim essa música. Não, não fez. Mas qual é o fato? Mas tem identidade com o que você sente e pensa. Porque é a obra que é rica. Então, acho que as estratégias passam por isso. Você tem que ter domínio do que você faz. A didática é tão ou mais importante que o conhecimento em alguns momentos, porque você precisa ter o aluno atrelado a você, depois ele vai se desenvolver. Inclusive pelas escolhas dele mesmo. Às vezes tem um aluno que começa o ano dizendo, eu não curto muito literatura. E ele termina apaixonado pela literatura. E eu fui, na verdade, apenas o instrumento. Eu acho que o professor também precisa ter essa consciência. Sim. Por quê? Porque a gente está num tablado. Não necessariamente ou literalmente num tablado, mas você está numa posição de destaque. E quando você está numa posição de destaque, a vaidade ela é perigosa. Aliás, Salomão disse isso, está lá na Bíblia, né? Vaidade, vaidade, sim, tudo é vaidade. Esse é outro cuidado que nós temos que ter. Mas fazer com que os alunos participem. E claro, pode ter uma história engraçada, pode ter uma piada, pode ter uma graça, eu não vejo nenhum problema. De novo, lembrando que nós estamos em outros tempos. Então, não é todo o vocabulário que cabe. Uma sim, brincadeira que eu fazia nos anos 80, 90, jamais eu reproduziria hoje. Não é? Por quê? Porque pode ser mal interpretado e aí você não está lá para constranger. Se você não pode trazê-lo para si, que você não o afaste. É muito... Por favor. É muito legal o que você falou de tempo,
queria que você citasse as principais diferenças, eu sei que passou por várias fases da educação, quais as principais diferenças da educação da década de 80 para a educação de agora? Sim, eu acho que são inúmeras diferenças, mas tem algumas que são muito visíveis. Sim. Então, os profissionais da educação. Hoje, é inimaginável uma instituição contratar um profissional que ele não tenha formação na área, que ele não tenha uma especialização, que ele não tenha vínculo. Antes era até comum. Acabei de dizer para vocês. Sim. Eu comecei a fazer direito, comecei a dar aula. Eu tive colegas que davam aula de biologia e faziam farmácia. Outro que estava fazendo medicina, dava aula de biologia. Isso era relativamente comum. E por que se dava esse fato? Porque, na verdade, a escola privada no país ela é relativamente recente. E isso, lembre-se, que era muito característico da escola privada. Porque nós temos dois tipos de escolas, a pública e a privada. Então, a privada talvez ela tenha, em alguns momentos, se descolado disso, que eu acho uma coisa extremamente importante. Porém, por outro lado, ela encontrou dinâmicas de fazer com que os jovens se vinculassem mais à própria instituição. Ela quebrou um padrão, né? Ela trouxe algumas modificações, algumas vanguardas que eram necessárias para o processo. Então, por isso, hoje, conforme eu acabei de dizer, não há a menor possibilidade disso acontecer, né? E, além disso, você contrata profissionais com experiência. Dificilmente uma escola privada, hoje, vai contratar um jovem que não tem a formação ou que tem a formação e não tem experiência. Ele pode ser contratado? Pode, mas ele vai ser um monitor, ele vai ajudar primeiro, vai entender a cultura do ambiente para depois virar titular. Naquela época isso não acontecia. Os jovens, para eu não me estender demais, acho que tem uma diferença assim, que é gritante, que ela salta aos olhos realmente, que é o nível de maturação. Talvez hoje exista muito mais informação de um jovenzinho de 15, 16, 17 anos. Por quê? Porque as mídias, porque existe um contato com a tecnologia, coisa que antes não existia. A minha adolescência, talvez nós tivéssemos 3, 4 canais de TV aberta no país. Hoje você tem um mundo de canais, né, quer sejam pagos, abertos, você vai para a internet, o YouTube, ao vivo, e o exemplo está aqui. 2 jovenzinhos fazendo um podcast com perguntas profundas. Isso é diferenciado. Então isso não caberia talvez há um tempo atrás, porque não existia essa estrutura, essa mecânica, esse padrão. Então o que eu vejo é muito por aí. Essa imaturidade hoje, na minha opinião, é notória por quê? Por menos experiências. Aquelas que eu citei, da Bets na rua, de andar de circular, de ter que arrumar a cama, lavar a louça. Então esse conforto e essa insegurança de liberar, de permitir que o filho vá sozinho para a escola, andando a pé, fez com que isso ficasse meio fechado, quase que como uma bolha. Então, de um lado, você tem hoje professores com uma formação técnica e experiência, e você tem jovens um pouco mais imaturos. Por outro lado, você tem jovens com muito mais informação, muito mais acesso à informação, e agora nós temos um componente novo nessa conversa, né, que é o chat GPT, a inteligência artificial, que inclusive o Platão está implementando já. Nós temos um professor doutor, Roberto Michelin, maravilhoso, que está fazendo essa implantação. Eu lembro, acho que ele tinha dado uma palestra no terceirão. Exatamente, ele mesmo. Ele já trabalha com a gente. Ou seja, todas as novas práticas possíveis nós temos trazido. Então, se a gente for falar de estrutura, nossa escola ela foi vanguarda, porque no final dos anos 80, as provas que eram durante a semana, entre aulas, nós separamos. As provas mensais passaram a ser aos sábados pela manhã. Então, o aluno acordava, ele ia para fazer só prova. No sábado? No sábado, as mensais. Como era antes, Toninho? Olha, tinha a primeira aula de matemática, a segunda de biologia, prova. 2 aulas de prova. Nossa. Aí ele tinha a 5ª aula de geografia. Eu, sinceramente, sempre achei que era pouco provável que o aluno se concentrasse nas 2 primeiras aulas. Porque estava preocupado com a prova. Estava preocupado com a prova. E depois que ele terminou a prova, talvez ele também não se conectasse com a última aula, porque saiu aquele peso da avaliação que ele acabou de fazer. Então nós separamos. As provas bimestrais passaram a ocupar uma semana, segunda, quarta, quinta e sexta, folgando na quarta. Então, de novo, o vestibular aqui em Maringá, à época, eram 4 dias, em vários lugares no país eram 4 dias. Então a gente obedecia também um pouco essa dinâmica, né? Mas qual é o fato? Nós estamos falando de 12, 14, 22 matérias no terceirão ao longo de uma semana. É bastante pesado. Então você imagina um aluno fazendo as bimestrais em outro tempo, em outras instituições,
tendo que fazer essa mediação entre aula e prova, aula e prova, aula e prova, aula e prova. Sim. Detalhe, os alunos chegaram, tem um mapa, então ele tem que se acostumar, ele não faz a prova na mesma sala, no dia subsequente. Uma série de pequenas dinâmicas que agregaram. Nós criamos o simulado Gincana, que é uma prova relâmpago com 50 e tantas questões, 20 segundos para cada questão, porque ele tem que aprender a lidar com o tempo, com raciocínio lógico, gestão do tempo, com conhecimento básico, exatamente. Aí veio a mostra, veio o festival de músicas, os campeonatos interclasses, ou seja, inúmeras dinâmicas para o mesmo ambiente. São inúmeras experiências de vida. Então o resultado ele vai acontecer de uma forma diferente. Quando um pai diz para um filho, no meu tempo não era assim, você não sabe como é que... Não sabe mesmo, ele não viveu esse tempo. E acho que essa colocação, por mais bem intencionada que ela seja, ela não cabe na realidade da pessoa. Não é? Eu não tenho como trazer o meu passado para o meu futuro. Eu não tenho como pegar um pendrive, colocar minhas experiências e falar para o meu filho, tá aqui. Faz um download lá que papai viveu, você vai ter... Né? Não tem. Eles precisam viver as deles, né? Então eu acho que isso é que faz muita diferença nesse processo de ontem e de hoje. E assim, você acabou de falar também num ponto de que, na minha época era diferente, que os pais falam muito isso, mas como que os pais devem olhar então para essa mudança efetivamente assim? Que pergunta difícil. Você disse que gostava de mim, né? Coloquei numa saia justa. Lorenzo, eu entendo o seguinte, não há ninguém que ame um filho como um pai e uma mãe. Ou melhor, não há ninguém que ame um filho como uma mãe e um pai, nessa ordem. E por que eu digo isso? Porque é necessário acompanhar. O pai precisa entender qual é a cultura da escola. A gente não está brincando de fazer um teatrinho. O processo ele é pedagógico acima de tudo. Então a série de aprendizados que estão ali, que fazem uma enorme diferença na vida adulta do indivíduo, começa naquele momento. Então, se o pai não vai à escola, se ele não entende por que existe uma mostra de teatro, por que tem um festival de música, por que tem um concurso de prosa e poesia, por que nós fazemos ações com entidades carentes, ele não vai ter entendimento do que é a escola. No nosso caso aqui, o Platão ou a Aurora, que a Aurora nós trabalhamos com 0 a 5 aninhos. Então o pai precisa acompanhar a instituição, entender as práticas, questionar aquilo que ele não concorda, valorizar aquilo que ele acha que é bacana, porque ele está participando de um processo de construção de uma formação muito maior. Porque ele está preparando o indivíduo para a vida, para o mundo. Minha mãe tinha muito essa expressão. Eu estou educando você para a vida. Hoje, muitas instituições usam esse slogan. Mas como que elas fazem isso? Ajudando o indivíduo a entrar na universidade? Não, isso tem que ser a consequência, não pode ser a causa. A causa não é você passar 15 anos dentro de um ambiente pensando no vestibular. Porque qualquer indivíduo hoje consegue, com 17, 18 anos, ingressar na universidade. Vamos olhar para o mercado de Maringá. Quantas instituições de ensino superior nós temos aqui? Inúmeras. Além de tudo, tem o EAD. Ok? Então, assim, se o indivíduo quiser estudar, ele tem como. Aonde? Já restringe. O curso pode restringir mais ainda. Ora, eu quero fazer um curso extremamente concorrido na USP. Bom, então você tem que, desde cedo, realmente se dedicar a isso. Sim. Mas uma coisa não exclui a outra. Ó, eu quero parar também para dar uma lida aqui nos comentários. Que vai determinar um futuro próximo, hein, Toninho? Que a Adriana comentou, #Platão em Floripa. E aí? Outro aqui também que, né, eu vou dizer, a Maria Luísa Leonel diz assim: adoro ouvir a sua história sempre, meu orgulho. Você quer mandar uma mensagem para ela aqui também? Faça uma declaração. Um presente que Deus me deu, a Maria Luísa Leonel. Graças a Deus. E assim, Floripa seria realmente extraordinário. Qual que é a grande questão? Para fazer o que a gente faz, da forma que a gente faz, é necessário você estar presente. Sim. Então eu tenho um privilégio de poder viver diariamente tanto Platão quanto a Aurora. Sim. E não é que você não possa franquear ou ter essas instituições em outros lugares. Mas querendo ou não, a personalidade, ela determina... Mas exatamente isso. Só que aí, quem vai adquirir essa franquia, ela precisa ter esse entendimento pleno. Sim. Que você precisa fazer parte do processo diário. Que ninguém vai fazer por você. É muito difícil isso, né? Você ter a mesma essência, é quase... Eu acho que é possível, né, Lourenço? Porque eu acho que nós não somos exclusivos. E você já me ouviu dizer isso em outras ocasiões. Não, tenho certeza que nós não somos melhores do que os outros, mas nós somos diferentes. Aonde? Somos muitos mais únicos. Nessas práticas, isso aí é Romanos, inclusive, né? Quem criou foi o Walter Tomé Júnior, inspiradíssimo. A gente vai fazer uma viagem pedagógica. Tem todo um processo antes,
durante e depois também. Os professores que nós escolhemos, como nós orientamos, como é que funciona a pontualidade, como é que funciona a abordagem, como é que funciona o comportamento nos locais. Por exemplo, celular nunca pode em nenhuma viagem, celular não pode dentro da escola, isso tem a ver com cultura. Então, se alguém quiser se associar, quiser ter essa marca Platão, ela precisa fazer uma imersão e entender quais são as propostas. Com certeza. Então é possível, mas se não tiver esse entendimento, você não consegue simplesmente por osmose, né, fazer essa mudança, né, ou fazer essa transição daqui para Santa Catarina, ou para o Nordeste, ou para o Centro-Oeste, ou Norte, não, isso não é possível. Mas que a gente queria, né? Olha, a gente também quer, viu? Eu acho que é bacana isso, né? Porque é uma experiência que nós somos muito felizes com o que nós fazemos. E eu digo nós porque eu tenho plena convicção que são muitas pessoas trabalhando. Agora há pouco você perguntou como é que era essa coisa toda de 16 pessoas, né? Eu sou muito grato porque ninguém constrói nada sozinho. Então os nossos alunos nos ajudaram a construir. Quando você esteve na formatura, né, na tua formatura, quando a Bela discursou, tudo aquilo que ela falou ali veio do coração dela, daquilo que ela viveu ali dentro. Então ela não estava falando de uma situação hipotética ou idealizada. Sim. Claro que ela foi generosa, como ela descreveu a escola e o tempo que ela ali passou. Mas no ano anterior foi assim também com a Yasmin. Então todos os anos a gente tem essa oportunidade. Sim. Né? É por isso que é tão bacana. Então, de repente, ter um Platão em Floripa, Curitiba, São Paulo, seria realmente maravilhoso. Muito Exatamente. Massa. Ó, eu quero só passar para mais uma pergunta que foi dada aqui, que foi assim, Toninho, quais foram as diferenças da educação pós-pandemia? E também vamos abrir para durante. Muito legal. Acho que é bacana a gente... Maravilhosa pergunta. E os desafios? Ó, eu quero só falar que essa pergunta foi uma pessoa muito especial, uma pessoa chamada Jax. Ele estudou direitinho, na aula online. Olha, a pandemia realmente, eu acho que todos nós já havíamos visto a pandemia antes. Só que nós havíamos visto a pandemia ou pandemias na telinha ou na telona. Os filmes. A gente não imaginava que isso realmente pudesse, em algum momento, chegar pra gente, né? Virar realidade. E aí o início foi um pesadelo. Por quê? Porque ninguém estava preparado para isso. Os professores não nasceram comunicadores natos para a comunicação para a câmera. Ali tem uma câmera, nesse momento eu posso me dirigir ao telespectador por meio dela. Mas isso é uma coisa com, né, 2 entrevistadores à minha frente, à esquerda uma assistente, né, ali atrás alguém controlando tudo isso. Outra coisa é eu sozinho, sem nunca ter feito isso, ter que mirar na câmera e matemática, física, química, biologia, geografia, sociologia, história, gramática, redação, enfim, todas as disciplinas, cada um dos professores terem que fazer esse trabalho sem ter uma edição de cortes, né? Sem ter uma estrutura para isso. Ou seja, o início foi muito desafiador. Mas as famílias também não estavam preparadas para deixar os filhos em frente a essa maquininha. Porque quando você usa como recurso a tecnologia, é uma diversão, é um bate-papo, é um WhatsApp, é um joguinho, mas é você escolhendo utilizá-lo. Naquele momento ali, não. Aquilo ali tornou-se uma obrigação. Você vai sentar e você vai assistir a essa aula de matemática, de química, de literatura, de geografia. E detalhe, o aluno passava 5 horas na escola, as aulas tinham em média 15, 20 minutos. Porque uma aula minha de 45 minutos, eu distribuo o conteúdo, então, como eu sou professor de literatura, eu vou falar sobre o autor, eu vou falar sobre a obra, depois eu vou fazer os exercícios. Isso tudo tem uma mecânica dentro desses 45 minutos. Outra coisa é quando eu estou olhando apenas para a telinha lá, né, para a câmera, e discorrendo isso tudo. E, de novo, nós não tínhamos lá youtubers, comunicadores natos da TV para fazer isso. E os pais? Legal, meu filho dorme, meu filho não consegue se concentrar. A gente fez um investimento muito substancial com os robozinhos da Educart, que é assim, um robozinho extraordinário. Quem desenvolveu, inclusive, nós tivemos um bate-papo presente. Os robozinhos nasceram justamente naquele momento que as pessoas estavam, infelizmente, falecendo nas UTIs. E os parentes não podiam se despedir dos seus entes queridos. Então, esse robozinho foi para dentro da UTI. E ele tem uma câmera muito bacana, 180 graus, da Poly, né? O monitor da Dell, e ele desenvolveu o software, então a sonoridade é controlada pelo microfone, né? A câmera, inclusive, o zoom. A gente fez isso, nós fizemos um investimento em 25 equipamentos. Sim. O retorno foi difícil, foi uma adaptação para muitas crianças, e para os jovens foi uma readaptação.
As pessoas precisaram, primeiro, voltar a ter conexão entre elas. Difícil no momento para estudar e para fazer provas. Os pais também, além do medo, da insegurança, porque, na verdade, nós vivemos dentro de uma situação de muitas notícias ruins, porque, infelizmente, muitas mortes aconteceram. Não havia um princípio, né? Porque talvez tenham morrido mais pessoas idosas, mas morreram jovens também, morreram crianças também. Enfim, essa insegurança foi muito grande e essa retomada talvez tenha sido o maior desafio que eu vivi na minha vida com a educação nesses 37 anos. Então a pergunta realmente, ela não é uma pergunta fácil de ser respondida, porque cada instituição também teve os seus nuances, as suas características próprias. O que nós fizemos também foi bacana, com autorização da prefeitura, do Poder Público Legal constituído, nós fizemos várias reuniões presenciais para dar satisfação aos pais, para explicar o que estava acontecendo. Acho que foi uma das poucas escolas que fizemos isso, presenciais. Nós fizemos 8 reuniões com 80 pessoas em cada uma delas. Nós atendemos pelo menos 640 pais para explicar como, por quê, quando, de que maneira que nós faríamos esse resgate aos poucos. Que bacana. Toninho, uma curiosidade minha agora. Na sua opinião, teve uma faixa etária de estudantes que foi mais afetada pela pandemia? As crianças. As crianças. As crianças. De que idade, assim? Olha, as crianças de 4, 5, 6 anos, né, e aí até um pouquinho mais, porque os menores, existe um espaço na legislação, querido, que entre 0 e 3 anos não há obrigatoriedade de presença na escola. A obrigatoriedade começa com 4 anos. E uma criança, ela não foi constituída para aprender por meio da informação da câmera. Sim. Certo? De uma telinha, né? De uma telinha. E ela não tem essa autonomia. E ela não tem essa disciplina porque ela está numa fase de desenvolvimento físico, né, motor, emocional, até acadêmico, de uma outra maneira. E que precisa ser obedecendo um processo lúdico muitas vezes. A ludicidade ajuda muito nesse sentido. Então, o que acontece? Essas crianças precisavam brincar. Elas não tinham como estudar literalmente. E eu entendo que esse não era papel da família. Dar aula, revisar matéria, fazer conteúdo. E uma coisa é a família ajudar na organização de cada um dos seus filhos. Outra coisa é a responsabilidade. Costumo dizer isso para a literatura. Não é na escola que o aluno precisa... não é em casa que o aluno precisa ser estimulado, cobrado a se tornar um leitor. É na escola. Sim. Ele pode receber em casa esse estímulo? Pode, se estiver muito bacana. Então as crianças com certeza sofreram mais. Por quê? Porque os jovens, pela independência, pela capacidade de lidar com esses novos desafios, sobretudo os tecnológicos, as telinhas, né? Mas também perderam. Ninguém está incólume, eu tenho certeza disso. Exatamente. Ó, eu quero ler mais 2 comentários específicos aqui. A Viviane Gomes comentou assim: eu não tive o privilégio de ser sua aluna, mas também me sinto em uma aula. Realmente, cara. Que legal. Mais de 35 anos Sim. de docência, cara. Isso é realmente uma aula. Dá pra fazer um curso aqui, se você quiser. É extraordinário. Viviane, muito obrigado pela gentileza. Você é uma profissional maravilhosa, professora da língua portuguesa. A recíproca é verdadeira. Ah, meu Deus. Cara, é muito massa isso. E ó, mais uma de uma pessoa chamada Cristiane Pinelli. Deu um relato assim, ó: o maior diferencial na educação dos meus filhos foi a formação integral de indivíduo que o colégio proporciona. Jovens preparados para a vida e não somente para aprovação no vestibular. Que eu acho que é o ponto-chave que a gente comentou do diferencial. Exatamente. Da formação humana que... Eu quando eu ouço isso, eu fico emocionado, né? E você vai ficando mais velho. O Guimarães Rosa diz que com o tempo o mole fica duro e o duro fica mole, né? Porque você vai, à medida que o tempo vai passando, você vai ficando, né, mais suscetível às emoções. E isso que ela diz é extraordinário, são 2 alunos maravilhosos, mas eu entendo o seguinte, isso é bíblico, né? Você conhece a árvore dela, você saberá os frutos que virão. A família contribui muito. O que a escola procura, tanto Platão quanto Aurora, é que a gente possa ter a identidade entre família e escola. Porque o grande segredo aquela hora você me perguntou sobre o desafio, né? Em entrar em sala, o inverso também é verdadeiro. É desafiador para um pai, para uma mãe escolher uma escola. E aí você poderia me perguntar, bom, qual o caminho? Para corroborar com o comentário dela. Que é, inclusive, a próxima pergunta, cara. É incrível então, eu vou como você aguardá-la. está ensinando todas as nossas conexão, dúvidas, é uma conexão. Exatamente. Por favor. Eu entendo que o pai precisa ter identidade com aquilo que a escola propõe. Ele precisa visitar a escola, ele precisa caminhar pela escola, ele precisa conhecer as pessoas, ele precisa observar como é que é o comportamento de quem os recebe na recepção, na portaria, se tem zelador trabalhando, como é que trabalha, né? Se ele teve um contato com algum outro pai que tem filho ali.
Porque a escola não se adapta à família. Isso para mim é um fato. É a família quem se adapta à escola. Por quê? Porque você tem inúmeras famílias e você tem um molde ali de quais são as nossas propostas. O pai pode aderir ou não. Ele tem que concordar com tudo? Não. Aquilo que ele discorda, ele pode ir lá e questionar por quê. Eu já tive pais questionando por que o celular não pode ser permitido no intervalo, por exemplo. E eu digo tranquilamente, olha, no intervalo eu quero os nossos alunos, crianças e adolescentes, mas sobretudo adolescentes, interagindo, conversando, batendo papo, contando uma piada, até uma paquerinha. Mas necessariamente eu não os quero, né, com a maquininha na mão, porque eles vão fazer isso durante o dia. Então não precisam fazer isso na escola, sim, que é um ambiente de grande produtividade naquele momento para eles, inclusive de criar relacionamentos. E trocando em miúdos, networking. Networking. E eu digo que essa é uma das... Se eu colocaria top 3, se não top 1, regras e coisas maravilhosas do Platão, desde que eu, né, tô lá desde o primeiro ano, que é o fato de não poder usar celular. Eu acho, assim, extraordinário o fato de você ter que realmente... Você é obrigado a conviver com as pessoas, e isso é muito legal, porque só traz experiências, benefícios. Desenvolvimento humano, networking. Lorenzo, tem uma coisa que eu acho que é muito bacana, que nós somos uma escola muito organizada, né? Eu acho que isso é muito importante, porque você trabalha com inúmeras famílias, com inúmeras vidas, então você precisa ser o exemplo precisa ser o adulto. É uma escola muito pontual, haja vista, por exemplo, o nosso Platão em Concerto, tem 3, 4 mil pessoas numa finalíssima, as pessoas sabem que nós vamos começar às 19 horas, isso é extremamente importante, assim como qualquer outro evento, formatura, reunião pedagógica, campeonatos interclasses, mostra de teatro, noite do aplauso, corujito, qualquer que seja o evento, as pessoas sabem que nós seremos pontuais. E não é uma pontualidade abrupta, você não começa o evento com todo mundo tenso, e as coisas vão se acalmando. Não, a gente começa com todo mundo sabendo o que tem que fazer e tranquilos. E ao contrário, vai subindo, porque quando tem um evento competitivo, é natural que todos entrem para competir, mas que queiram ganhar, porque a vida funciona assim, né? Eu costumo dizer que sou hipócrita, mas não muito. Eu não posso dizer para o meu aluno, não, vai lá só participar. Não, ele tem que fazer o melhor dele. A vida é assim. Aliás, nós estamos aqui porque nós ganhamos uma corrida um dia lá atrás, né? Mamãe e papai. Exatamente. E a gente se tornou uma pessoinha, ok? Ou seja, isso faz parte, por isso que eu acho que as frustrações muitas vezes são importantes. Também acho que o nosso horário é muito bacana, pensar que nós começamos as aulas com crianças às 8 horas da manhã e terminamos meio-dia e 15, né? Os nossos jovens começam às 7h45 e terminam meio-dia e 25. Lembrar que a nossa escola, como ela tinha essa origem no ângulo de São Paulo, nos anos 80, 90 e até uma parte dos anos 2000, as aulas começavam às 7h15 da manhã e terminavam meio-dia e 15. Né, o Platão foi a primeira escola em Maringá a trabalhar com 6 aulas no período da manhã. Isso era inédito e nós somos originais em Maringá nesse mercado com isso. Eram 2 aulas, intervalo, 2 aulas, intervalo, 2 aulas. Nenhuma outra escola fazia. Hoje eu acredito que fazem, né, várias outras escolas. 6 horas no período da manhã é o máximo permitido pela lei também. Então eu acho que são nuances muito interessantes que a gente conseguiu ao longo dos anos desenvolver e dar credibilidade ao processo. E tudo isso a gente pensa também na visão da família, de como você falou, de como escolher a escola. A escola tem que ter muitos pontos que se adaptam, né? E aí a gente pensa também na vida do jovem em si. Então eu até queria comentar assim contigo, professor, como que o jovem pode tirar proveito dessa vida escolar e acadêmica da melhor forma possível? Maravilhosa a pergunta também, Lorenzo. Primeiro, é assim, quanto mais ele acreditar nos processos propostos pela escola, mais naturalmente ele terá esse desenvolvimento acontecendo. Muitas vezes imperceptivelmente. Vou te dar um exemplo a partir da criança e já chego no jovem. Nós, entre as crianças de educação infantil, do infantil 4, até o 5º aninho, elas não fazem prova na escola. Elas não têm uma prova natural como essa de avaliação que se tem no Fundamental 2 e no ensino médio. Quando elas vão do 5º aninho para o 6º ano, muitos pais ficam preocupados. E aí? Será que o Chiquinho realmente vai conseguir fazer essa prova? Será que o Lourenço está preparado para isso? E elas percebem que naturalmente as crianças vão lá, fazem as provas e veem as notas. 9, 10, 9, 10. E elas se surpreendem. Nós facilitamos? Não. Eu acho que esse é um processo e um procedimento que uma escola nunca deve fazer. Ela deve respeitar as escolhas que ela fez. Então, por que eu digo isso? O jovem que acredita nos processos, nas propostas da escola, porque nada é feito de repente. Há pouco eu falei sobre a mudança de horário que nós fizemos no final dos anos 2000. Nós demoramos 3 anos para fazer essa mudança. Nós tivemos o auxílio de um pesquisador, de um professor doutor da UEM, chamado Marcílio Rubner. É a tal da cronobiologia, que é o horário biológico de sono, para a gente implementar essa mudança. Nada é abrupto, nada é de repente. O Platão em Concerto passou por uma grande reestruturação.
Quem fez foi a Maria Luísa, mas ela foi sentindo que era possível que não era. As provas, o vestibular, quando eu fiz há pouco o comentário da bimestral, que era em 4 dias, você mesmo comentou, talvez quem nos assista não percebeu, mas falou, hoje já tem algumas universidades com 1 dia. 1 dia. A UEM já está fazendo isso. Uhum. Então nós temos que mudar também. É uma realidade que é um pouco diferente. Você tem que preparar o aluno para aquele dia. Ou seja, os processos vão designar as mudanças. E aí, esse jovem, com certeza, ele vai sair para o mercado, ele vai sair para a universidade mais maduro, com uma oratória, conforme você disse, melhor, sim, com uma visão crítica maior, com uma tolerância também, entendendo que pontualidade é necessária, que competitividade faz parte da existência, que frustração nem sempre é uma coisa ruim, porque isso faz parte da vida, mas como eu lido com ela e como eu me levanto para continuar, que coletividade não significa necessariamente um ambiente de guerra, mas pode ser de paz, que muitos não significa que eu perco a minha personalidade, mas que eu possa estar envolvido e ter mais voz e vez nesse processo. Ou seja, eu posso me tornar uma pessoa melhor a partir disso. Mas, Lourenço, tem uma coisa muito importante. A família precisa estar conectada com isso. A família precisa entender isso. É um pilar muito importante, né? Extremamente. É o que há de mais importante. Eu tenho certeza disso. Você falou que eu tive num podcast recente, então eu vou parafrasear aquilo mesmo que eu disse. Se a família tombar, acabou a sociedade. Quem realmente sustenta a sociedade é a família. A escola é uma parceira que pode se tornar assim grandiosa para a família dentro desse processo todo de desenvolvimento humano. Uhum. Cara, é muito massa que assim... igual o Jacques falou, Toninho, eu vou falar isso de verdade. É muito uma aula sua, cara. Pra você aí de casa que nunca teve uma aula com o Toninho, volta pro ensino médio e tenha. Exatamente. Porque é maravilhoso ter uma missão dessa. E assim, eu tenho mais alguns comentários que eu gostaria de ler. A Regi falou assim, ama essa pontualidade Platão, que é uma característica muito bacana, que já desenvolve desde o começo também, desde as provas, né? E de chegar também atrasado. Eu lembro que muitas pessoas, inclusive até as pessoas que estão comandando essas câmeras, chegavam atrasado e realmente era assim. A Lu Santana era firme, pontual. Fechou o portão, fechou o portão. E não tinha volta. Pede-se a aula, pede-se a prova, infelizmente. É isso. Claro, se houver uma explicação para isso, exato, basta o pai ou a mãe explicar, olha, foi um pneu, a gente perdeu a hora, aí é tudo bem, é um ambiente, na verdade, familiar. Sim. Né? Mas isso é uma preparação porque vem depois, né? No mercado, na universidade, no mercado de trabalho, enfim. Você não quer ter um aluno teu chegando atrasado. Chega atrasado um dia de vestibular para ver se você entra. Exatamente. Não é? Sim. Aqui na empresa de vocês, né? Se um funcionário começa a chegar atrasado constantemente, infelizmente ele vai ser advertido, talvez até perca o emprego. Isso faz parte, é extremamente importante. É um ensinamento desde o começo. E assim, quando tem, né, claro, o motivo, mas aí tem outras pessoas também que não tragam aquele motivo, e daí isso vai moldando. Tem que dar uma folgadinha, né? Tem aquele passo mais lento, passo do jabuti. Esse meu diretor arrasa, assinado Laura Sanches. Mandou aqui. A Laura é uma criança, tá? Ela não tá ela não tá no Fundamental 2 e nem no médio ainda, olha aí. Foi a Tatiane que mandou e colocou assinado. A Tati é a mãe dela. Que massa. Todo mundo colocando aqui, parabéns. Esses jovens do IC Maringá são extraordinários, ó. Já está um abraço. Um abraço pra Sorraila que mandou. E assim, Toninho, eu gostaria até a gente vai se encaminhando aqui para um final de uma conversa maravilhosa, mas assim, como que é essa visão da família, tanto dos filhos para os pais e dos pais para os filhos, no sentido deles se entenderem nessa vida escolar que, querendo ou não, assim, os adolescentes, os jovens, eles têm essa questão de mudanças, e isso é um ponto muito difícil de você, por exemplo, atrelar, porque são fases diferentes da vida, né, do pai e do filho, mas como você acha que tem que ser essa intersecção entre as famílias, assim, de conversas, de comunicação interna nessa vida, nessa fase? Querido, outra observação extraordinária. Isso talvez seja o centro de toda a questão que move a educação básica no país. Essa é a tua pergunta. Quando a família é presente, ela acompanha as reuniões, ela sabe qual é a proposta da escola, qual é o norte, o que pode, o que não pode, naturalmente ela vai viver uma conexão com a escola que ela já traz da casa dela. Eu entendo assim, eu não posso dentro da escola contradizer a família. Sim. Ou seja, teus pais te dão um exemplo de vida, tem valores, eu não posso ir lá e mudar isso daí. Eu posso reforçar isso. E aperfeiçoá-los. E aperfeiçoar isso. Mas eu não posso contradizer, pelo menos é a minha visão pessoal. Eu entendo o seguinte, como a gente vive um ambiente plural,
As pessoas têm o livre-arbítrio. E você sabe o quanto eu sou fã dessa expressão. Mas necessariamente, quanto mais presente eu estou, melhor para mim, melhor para a escola que eu escolhi para o meu filho e, sobretudo, melhor para o meu filho. Porque todos estarão conectados na mesma proposta, na mesma página. Não tem um chamado popular diz que diz. Então, é muito importante, inclusive nas reuniões com pais, eu gosto muito que os filhos acompanhem. Não é para que o pai vire e fale, eu te disse. É para que ele entenda, inclusive, o que o filho disse para ele, que ele não entende, porque não é mais a mesma escola. Lembra, no meu tempo, as provas que hoje são exigidas dos alunos, elas são muito mais profundas, muito mais largas do que eram no meu tempo. Acho que o vestibular, antes, ele tinha uma introdução, a cabeça da questão, né, o caput da questão, 2, 3 linhas. E aí, vamos imaginar as provas de múltipla escolha aqui da UEM, 01, 02, 04, 08, 16, às vezes as proposições tinham 3, 4 linhas. Hoje, a introdução, às vezes, só a pergunta tem 10, 12, 15 linhas. E o que vem a seguir é quase uma página inteira. Então você precisa ter muito mais informação e conhecimento do que antes. A seletividade hoje é muito maior. O processo de exclusão é muito maior. Então antes você tinha 25, 30 candidatos para uma vaga. Hoje você tem 300. Medicina então, 800. Exatamente. Então isso que você pergunta, como é que funciona essa intersecção, é isso. Quanto mais o pai entender qual é a realidade do aluno e quanto mais o aluno permitir ao pai viver essa realidade, melhor para os dois. Porque, conforme eu disse há pouco, ninguém ama os filhos igual aos pais. Eu me incomodo muito quando alguém diz assim, estão terceirizando os filhos para a escola. Isso não existe. Não existe. O que pode acontecer em alguns momentos é que os pais, cansados das exigências diárias que a vida moderna tem, às vezes não conseguem acompanhar o ritmo. Mas nenhum pai terceiriza. Sim. O pai confia na instituição. O que ocorre muitas vezes é que a própria instituição abre mão dos seus valores porque ela não quer confronto. Não, se você chegou atrasado e não me explicou por quê, você vai perder a aula. E acabou. Se tem que fazer uma segunda chamada, se não tiver um registro do porquê, uma razão que me convença, não vai acontecer. Mas nada pode ser cobrado daquilo que não tenha sido combinado. Sim. Um festival de música, eu me recordo uma vez, foi no SESI, um casal me aguardando na hora que o festival terminou, dando um tchauzinho, né? Eu desci e a mãe foi me cobrar, porque o filho dela foi o primeiro a se apresentar e ela não tinha apresentação. Falei, mas que hora que você chegou? Eu cheguei às 7h20 e ela já tinha cantado. Falei, sim, mas o evento começou às 19 horas. E não foi ontem que nós avisamos, nem no início da semana. Tem um calendário que é entregue na matrícula do ano anterior. Olha então, só. Essas conexões são muito importantes. E assim, os filhos não podem suprimir os pais das exigências diárias também. Sim. É um caminho de... Porque é um caminho que você escolha, né? Eu costumo dizer para os nossos alunos, olha, você tem... qual caminho que você quer? Você quer ser o herói ou você prefere ser a vítima, né? Porque é isso. Em linhas gerais, é isso. Agora, se você quer ser o herói, você vai ser mais exigido, não é? Se a gente pegar um desses carrões, modelo de ponta aí, que é o sonho de todo mundo, não é? O imposto é mais alto, o custo do carro, a manutenção do carro, o seguro do carro, o IPVA do carro, mas o carro tem mais status, tem mais conforto, não é? Ele te permite uma velocidade maior com mais segurança. Sim. Então é causa e consequência, né? Por isso que eu acho que os resultados sempre são consequência. É muito, assim, você tocou talvez no ponto nevrálgico das relações dentro da escola. Porque isso é muito comum, Lorenzo. Os pais, e a gente tem isso tanto na Aurora quanto no Platão, crianças, né, no caso da Aurora, a partir dos 4 meses, o Platão a partir de 1 ano. Uhum. Até os 5, 6, 7, 8, 9 anos, os pais são muito presentes. Depois, é normal, ali pelos 10, 11, vão diminuindo um pouquinho, vai. E quando chegam no ensino médio, a minha filha já é mulher, meu filho já é homem. Não. Na verdade, estão num processo de finalização de uma formação, e aí vem as inseguranças, vem os questionamentos, vem as mudanças, né, hormonais, inclusive, de personalidade. Então, essa presença é muito importante. Tem que ter acompanhamento. E o inverso também é verdadeiro. O filho precisa entender isso. Houve um ano que muitos alunos não queriam, né, que a gente trouxesse as famílias para a formatura, porque nós não temos um baile, nós temos um jantar dançante. E eu disse, não, eu não quero a formatura sem os pais de vocês. Sim. Para mim é extremamente importante. Então, esse ajuste, ele depende de um diálogo primeiro familiar. Uhum. Porque quando chega na escola, a escola só vai refletir quanto esse diálogo foi ajustado em casa. Uhum. E aí eu não estou falando de concordâncias, a gente não concorda com tudo, né, pais e filhos.
Mas eu entendo que são princípios que, olha, isso aqui a gente não pode abrir mão. Combinado? Combinado. Sim. Né? Toninho, concordo veemente com tudo que você disse. Mas existe algo chamado tempo. Né? E o tempo tá acabando, Toninho. Entendi. Então, você tá me dando um corte. Mas, para finalizar, eu quero que você mande uma mensagem para os seus alunos, para alunos de outras instituições que talvez cometem alguns erros na vida estudantil, Escolar. ou talvez algo que não seja feito tão bem, mas que pode ser melhorado. Então, o que você diria para os jovens para que eles tenham uma vida escolar plena? Chiquinho, a gente não tem nem varinha de condão e nem fórmula pronta. O que eu entendo é o seguinte, em qualquer tempo da vida, a pessoa pode se tornar uma boa leitora. Basta ela começar. O aluno, guardado as devidas proporções, ele também pode viver isso. Quantos são os alunos que chegam na universidade capengando, têm muita dificuldade e, infelizmente, alguns desistem. Mas quantos resistem, investem em si mesmo, transpiram e vão adiante e brilham. O Thomas Alva Edison dizia que é 99% transpiração e 1% inspiração. Então, o grande segredo é transpirar. E eu não tenho a menor dúvida, posso falar até olhando para a câmera, né? A educação é transformadora. Não há nenhum investimento que seja melhor do que a educação. E a leitura talvez seja o primeiro passo para você poder entender o valor do conhecimento, que é por meio da leitura que nós nos desenvolvemos e podemos, né, chegar, como dizia a Lu Oliveira, ir ao infinito e além, parafraseando Buzz Lightyear, né? E eu quero parafrasear essa escritura novamente, comentando o que você falou da intersecção entre as famílias, né? Que isso é muito bacana porque realmente você tem que alinhar antes para daí alinhar com a escola, né? Esse sempre é a questão. Mas ensine seus filhos a voarem, mas seja a companhia durante o voo. Isso. Que é muito importante. Isso é extraordinário, é fundamental. Exatamente. Guimarães Rosa, talvez o maior gênio do século XX na literatura brasileira, dizia isso, né? É junto dos bons que a gente fica melhor. Então, se você tem isso em casa e se associa à escola, é óbvio que você vai poder tocar muitos sonhos. Agora, a educação é o caminho. Para mim, sim, é o principal. Olha, eu quero falar para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Para você que não sabe, esse é um podcast do Interact Clube de Maringá, né? Nós somos filiados aí pelo Rotary Colombo. E ter esse bate-papo com uma pessoa com essas experiências como o Toninho, com essa carreira, com esse conhecimento profundo, é muito enriquecedor, não só para nós, né, Chique? Sim, a gente está aqui conversando, a gente absorve isso na hora realmente, mas esse conteúdo está gravado, tá? Tem uma recordação disso, vai ser muito bacana, tanto para os nossos membros do nosso clube, para os interactianos afora, para os jovens que ainda não conhecem esse grupo, né, e podem participar. Então, nada mais do que agradecimentos pela tua presença aqui, pelos comentários, por essa aula, que foi muito bacana voltar à sua aula, mesmo depois de sair da escola, informado. Que bacana, Toninho. Então, por favor, dê suas considerações finais. Meninos, obrigado pela gentileza, pelo convite, né? Eu fico muito orgulhoso das pessoas com as quais eu tenho o privilégio de reencontrar e ver que elas são pessoas que impactam a vida dos outros, não é? Isso não tem a ver com idade, mas tem a ver com escolhas. E a gente é muito feliz muitas vezes porque a gente tem a possibilidade de reencontrá-los, né? Isso que vocês fazem, a instituição a qual vocês fazem parte, pertencem, ajudam a construir, faz uma diferença enorme na vida de jovens. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, conte comigo sempre que precisarem. Nós que agradecemos a sua presença, Toninho. Mais um episódio, Lorenzão? Mais um, é nóis. E você aí que tem de 12 até 18 anos, chama a gente no Insta. Exatamente. Vamos conversar, porque isso aqui é só o começo de vários conteúdos que vão agregar para sua vida, igual era o tema, né? Decisões, elas impactam o seu futuro, então assim, tudo que é construído aqui e dentro do clube vão impactar na sua vida sempre positivamente. Com toda certeza. Manda um abraço pro povo e vamos finalizar isso aí então. Pessoal, muito obrigado por mais esse episódio maravilhoso. Insisto, um abraço pro Luciano da PCS. Para todo mundo nosso patrocinador oficial. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo. Boa noite.